Na tarde de terça-feira, 12 de janeiro de 2010, um terremoto de 7 graus na escala Richter devastou o Haiti. A destruição foi tão severa que o número de mortes ficou apenas na estimativa, melhor dizendo. Mas em meio à poeira, desespero, uma grande operação de resgate salvou a vida de muitos. Essas operações duraram semanas. E no dia 23, um homem de 24 anos foi retirado debaixo de escombros. Mas o mais emocionante, no dia 27, 2 semanas após o terremoto, muito tempo depois, quando já não tinha mais expectativa de encontrar pessoas vivas, uma menina de 16 anos, Darlene, foi resgatada debaixo dos escombros. Ela estava no banheiro da escola, no meio de muita poeira, debaixo de muito escombro. Mas, mesmo com um quadro severo de desidratação, muito fraca, ela conseguiu sussurrar um merci, obrigada, aos socorristas. Mas e você? Já precisou ser resgatado alguma vez? A maioria de nós nunca ficará num subsolo como Darlene ou enfrentará o perigo de morte em uma catástrofe. Só que, mesmo assim, todos nós precisamos ser resgatados. Como assim? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Jó capítulo 14 mostra a nossa situação. Jó 14, os versículos 1 e 2 diz exatamente qual é a situação da humanidade, de todos nós. Diz o seguinte: o homem nascido de mulher, notem, tem vida curta e está cheio de preocupação. A nossa vida é muito curta. Para a gente entender melhor, o versículo 2 faz uma pequena ilustração. Diz o seguinte: a nossa vida, ela brota como uma flor, e então murcha, pois ele passa como uma sombra e desaparece. Então a nossa vida é assim, como uma flor. Ontem brotou, hoje já começa a murchar e amanhã desaparece. Quem de nós pode se salvar, ou quem de nós poderia sair das garras da velhice, ou dizer que não vai morrer um dia? Então todos nós estamos nessa circunstância. Ninguém pode sair dessa situação. Bom, isso faz a gente pensar, porque simbolicamente nós estamos numa situação bem pior do que daqueles haitianos. Muito pior. Estamos como que soterrados embaixo das garras do sofrimento, da velhice e da morte. E sabemos que quando uma pessoa fica soterrada e consegue se movimentar um pouco, ela faz esforços para tentar sair. Faz de tudo, mas na maioria das vezes é em vão. E mesmo os gritos por socorro, muitas vezes não são ouvidos. E é essa situação de muitos, essa situação dos pesquisadores, dos cientistas, que trabalham arduamente tentando fazer a humanidade viver um pouquinho mais, aumentar a expectativa de vida das pessoas. Mas o que eles conseguiram até agora? Bom, podemos medir o progresso que eles já fizeram lendo o Salmo 90:10. Vamos ver juntos. Veja que interessante. Salmo 90:10. Se olharmos aqui no cabeçalho do Salmo 90, conseguimos ver que foi Moisés que disse essas palavras aqui. Veja o que Moisés disse: a duração da nossa vida é de 70 anos, ou 80 para os mais fortes. Mas esses anos são repletos de dificuldades e tristeza, passam depressa e logo desaparecemos. Então Moisés mostrou para a gente que na época dele a duração, a expectativa de vida das pessoas era 70, 80 anos. Isso foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. O que mudou? Mudou pouca coisa. Isso mostra para todos nós que os esforços dos pesquisadores, dos cientistas, embora sejam bons esforços, eles não são bem-sucedidos. São como aqueles gritos por socorro que não conseguem ser ouvidos.
Na verdade, os esforços humanos se mostram totalmente incapazes diante do envelhecimento, ou mesmo incapazes de derrotar a morte. É por isso que hoje, em nosso discurso, nós vamos falar sobre 3 pontos muito importantes. O primeiro é por que nós estamos nessa situação. Por que a humanidade envelhece? Morre. Nós vamos descobrir. Depois, existe alguma maneira de sermos salvos? Existe alguma maneira da humanidade não passar mais pela amarga experiência de perder alguém na morte? E depois, por último, nós vamos ver o que nós precisamos fazer individualmente para sermos salvos. Então, vamos começar. Por que nós estamos nessa situação? Por que envelhecemos e morremos? Bom, Jó capítulo 14, versículo 4 nos explica. Vamos ver. Jó capítulo 14, o versículo 4. Dá uma explicação bem interessante. Jó 14, 4 diz: quem pode produzir alguém impuro de alguém impuro? Ninguém pode. Então a Bíblia é bem clara. Uma pessoa impura não pode produzir filhos puros. Ou seja, uma pessoa que tem pecado não consegue produzir filhos sem pecado. Ninguém pode. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Os nossos pais, Adão e Eva, eles eram perfeitos, puros, poderiam produzir filhos perfeitos que viveriam para sempre, mas eles se tornaram impuros, pecadores. Impossível de ter filhos que não fossem destinados à morte também. Então, nós conseguimos ver nesse versículo o porquê que a humanidade passa por essa circunstância, por que nós estamos assim. E isso está completamente de acordo com Romanos 5,12. Vamos fazer um paralelo agora com Romanos 5,12. Romanos, capítulo 5, o versículo 12. Diz o seguinte: é por isso que, assim como por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E desse modo a morte se espalhou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos haviam pecado. Então a Bíblia mostra que Adão transmitiu o pecado para todos os seus filhos. A morte existe por causa do pecado. E todos têm pecado, todos morrem. É como se nosso pai, Adão, transmitisse para a gente uma doença mortífera. Mas só que não temos dinheiro, não temos recursos para o tratamento que nos faria viver novamente. Então, se alguém te perguntar novamente, por que a nossa vida é tão curta? Por que é que nós envelhecemos e morremos? Agora você já sabe a resposta. Por causa do pecado. Isso nos leva à segunda pergunta. Existe alguma forma de sermos salvos? De não passarmos por essa amarga experiência? Sim, a resposta simples e clara é sim. Porque depois da rebelião no Éden, depois do que Adão e Eva fizeram, Jeová anunciou a provisão de um resgate. Uma promessa que visava salvar a humanidade pecadora. É como se Jeová tivesse visto ali a humanidade debaixo das garras, dos escombros, da velhice, da morte, e imediatamente iniciasse uma grande operação de resgate. Foi isso que ele fez. E nós vamos entender agora o que foi exatamente que ele fez, o que é realmente esse resgate. Como Jeová nos salvará? Isso é muito interessante porque também vai aumentar muito o nosso apreço por esse presente maravilhoso. Em português, o termo resgate pode se referir ao pagamento que um sequestrador exige em troca de uma pessoa que está sequestrada, mantida em cativeiro. Basicamente, foi o que Jeová fez. Ele fez um pagamento, ele pagou, por sinal muito caro, para libertar toda a humanidade do pecado e da escravidão da morte. Mas o que Jeová fez foi muito mais significativo e precioso do que isso, do que um simples pagamento. Em hebraico, resgate significa literalmente cobrir. E nós vamos nos aprofundar agora um pouco mais sobre o significado desse termo, sobre resgate, no hebraico, para ver o que Jeová fez exatamente para nos salvar. Nós vamos ver na Bíblia 2 exemplos do uso da palavra resgate
e vamos conseguir entender um pouco melhor. O que Jeová fez? A primeira vez que encontramos a palavra resgate na Bíblia está em Gênesis. Veja comigo, por favor. Gênesis, o capítulo 6. O versículo que nós vamos ler é o 14. Primeira vez que a palavra hebraica aqui para resgate aparece na Bíblia. Aqui Jeová está passando orientações para Noé. E veja o que ele diz, versículo 14. Faça uma arca de madeira resinosa, você fará compartimentos na arca e a revestirá de betume, por dentro e por fora. Então Jeová disse para Noé revestir a arca com betume, ou seja, cobrir a arca, resgatar a arca, por dentro e por fora. Visualize, Noé construindo a arca, depois passando betume em toda a arca, por dentro e por fora, sem deixar nada da madeira exposta. Era isso que ele tinha que fazer. Porque se Noé deixasse alguma parte da madeira exposta, a água poderia entrar e afundar a arca. Com isso em mente, nós conseguimos entender um pouco melhor quando a Bíblia fala do resgate que Jeová fez para a gente, para nos resgatar. Jeová também faria algo semelhante, ele cobriria. Resgate significa isso, revestir, cobrir. Jeová cobriria todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Não deixaria nada exposto. Porque se ele fizesse isso, deixasse alguma coisa para trás, isso significaria a nossa morte. Então Jeová fez isso. Mas para cobrir todas as nossas falhas dessa maneira, Jeová precisava de algo muito especial como cobertura. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas vamos ver agora, primeiro, Êxodo capítulo 25, para a gente ver a segunda vez que a Bíblia usa a palavra resgate. Êxodo capítulo 25. Aqui, Jeová está falando novamente de uma arca, uma diferente, aquela que estava no tabernáculo, mais tarde no templo. E Jeová diz o seguinte, Êxodo 25, versículo 17, depois a gente pode ler até o 21. Diz assim, e você fará uma tampa, uma cobertura, um resgate de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. O versículo 21, você colocará a tampa sobre a arca e dentro da arca colocará o testemunho que lhe darei. Então, mais uma vez, Jeová pede para fazer um resgate, ou uma cobertura, aqui traduzido uma tampa. E ele diz especificamente o material, as medidas, tinha que ser exatamente como a arca era, com as medidas corretas. 1 côvado e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, ouro puro, nem maior nem menor, exatamente como a arca era. Aqui conseguimos entender um pouco melhor, então, também sobre o nosso resgate. Com isso em mente, podemos entender que Jeová também deveria providenciar uma cobertura exata ao que Adão era. O mesmo material, nem maior nem menor. Por que nós podemos dizer isso? Porque podemos confirmar essa verdade em Hebreus 10:4. Veja o que acontece se Jeová usasse uma tampa menor, um resgate menor, que não cobrisse exatamente, que não fosse o correspondente exato, o mesmo material que Adão era. Hebreus, capítulo 10, versículo 4. O que faziam no passado? Vejam. Porque não é possível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Por séculos foram feitos sacrifícios de animais para cobrir pecados. Eles eram apenas uma representação simbólica. Eles não podiam realmente cobrir todas as falhas. Não era o mesmo material, o correspondente exato a Adão. O que acontecia, na verdade, pode até ser ilustrado. Quando fazemos um alimento em casa, às vezes queremos guardar, então a gente coloca ali num recipiente e cadê a tampa? Não tem a tampa. Então você coloca um plástico filme, e coloca na geladeira. Protege, mas não é a tampa correta. Então, por séculos, esse sacrifício, ele serviu como algo simbólico, mas representava o que Jesus faria no futuro, o que Jeová faria no futuro. O que Jeová fez exatamente, então? Ele também não usou um anjo.
porque podemos dizer que um anjo seria uma tampa muito grande, por assim dizer. Olha o que Jeová fez em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Lucas, capítulo 1, descreve exatamente o que Jeová teve que fazer para conseguir nos resgatar. Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35. Diz assim, ó. Maria, porém, disse ao anjo: como isso vai acontecer, visto que não tenho relações com nenhum homem? O anjo lhe disse em resposta: Espírito Santo virá sobre você, e poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. E, por essa razão, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, Jeová transferiu a vida de Jesus de maneira milagrosa do céu para o ventre de Maria. E Jesus pôde nascer como humano, mas não um simples humano. O texto diz que ele seria santo, imaculado, perfeito, assim como Adão era, o correspondente exato, o mesmo material, a mesma medida, por assim dizer. E foi isso que Jesus fez. Ele representou um homem perfeito aqui na terra, ele era um homem perfeito. É bem interessante que, em sentido jurídico, a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão, porque ele era o equivalente exato ao que Adão era. E Jesus foi o único que possuía o tipo de sangue que poderia cobrir todos os nossos pecados. E ele fez isso quando entregou a sua vida para equilibrar a balança da justiça de Jeová. Em 14 de Nisan de 33 era comum, quando ele deu a sua vida, ele permitiu que opositores o matassem. E assim liquidou a nossa dívida. Jesus Cristo se tornou aquele que pode salvar a humanidade. A Bíblia diz que se alguém cometer um pecado, tem um ajudador junto ao Pai, Jesus. E a Bíblia diz, ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Essa palavra propiciatório é usada para descrever a tampa da arca. Então, quando Hebreus 9:5 chama Jesus de sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, em outras palavras, ela quer dizer que Jesus é a tampa, é a cobertura, é o resgate correto pelos nossos pecados. Significa que a dívida foi paga. A dívida que nos leva ao envelhecimento e à morte foi paga. Mas você lembra da reação que eu mencionei sobre a haitiana Darlene quando ela foi resgatada? Mesmo fraca, com um quadro de desidratação severo, ela expressou a gratidão dela. Agora, nós também fomos resgatados. Gostaria de demonstrar a sua gratidão também? Na verdade, os nossos socorristas, Jeová, Jesus, eles não só merecem, mas eles esperam a nossa gratidão. Porque a Bíblia diz que o nosso sacrifício, o nosso resgate resultou em clamores e lágrimas. Consegue imaginar? Tudo que Jesus passou, ele foi preso, espancado, colocaram lá uma coroa de espinhos na cabeça dele. E lembre-se que Jeová observava tudo, Jeová viu ele tropeçando com aquele peso daquela estaca, aqueles pregos, o último suspiro. Jeová viu tudo. Nós não conseguimos nem imaginar tudo que Jeová passou, o que ele realmente sentiu. Em termos humanos, podemos fazer uma pequena comparação. Por exemplo, imagina um pai que tem um filho raptado e os sequestradores fazem exatamente o que fizeram com Jesus. Tudo que fizeram com Jesus e gravam isso. E depois entregam para esse pai assistir. Você consegue imaginar o sentimento, o desespero desse pai ao assistir esse vídeo? Não é nem de perto o que Jeová deve ter passado. Então, tudo o que eles fizeram por nós, e com certeza quando refletimos, Jeová poderia ter impedido isso, mas não fez. Por quê? Por mim e por você. Para resgatar você das garras do sofrimento, da velhice e da morte. Você gostaria de expressar a sua gratidão a tudo o que eles fizeram por você? É isso que nós vamos falar agora. O que nós precisamos fazer individualmente para mostrar a nossa gratidão?
para o que nós precisamos fazer para sermos salvos. Muitas religiões ensinam um conceito bem simplificado. Muitos dizem assim: se você tiver Jesus no coração, não importa a religião que você pertence, no que você crê ou no que você realmente faz. Se você aceitar Jesus, você está salvo. Mas será que é tão simples assim? O que você acha? Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver Hebreus capítulo 5, versículo 9. Será que é tão simples assim? O que exatamente precisamos fazer? Hebreus capítulo 5, o versículo 9. Diz assim, ó: e depois de ter sido aperfeiçoado, aqui está falando sobre Jesus, o nosso resgatador. Depois de ter sido aperfeiçoado, tornou-se responsável pela salvação eterna de quem? De todos os que lhe obedecem. Então não é simples assim. Não é só aceitar Jesus no coração. Precisamos obedecer. Se nós obedecermos, nós podemos ser salvos. É por isso que é tão importante estudarmos a Bíblia, fazermos isso em base regular, toda semana estudar a Bíblia para sabermos o que realmente precisamos obedecer, como devemos levar a nossa vida. É muito interessante isso, porque nós obedecemos em que circunstâncias? Nós obedecemos até quando? É isso que Mateus capítulo 24, versículo 13 vai nos ajudar a entender. Vamos ver. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Dá a resposta até quanto, por quanto tempo, de que maneira. Mateus 24, 13. Diz assim, ó: mas quem perseverar até o fim será salvo. Então nós não obedecemos Jesus, não obedecemos o que a Bíblia diz apenas quando é fácil. Nós obedecemos sempre. Mesmo que tivermos que fazer, às vezes, algum sacrifício, e nós fazemos isso até o fim. Nós perseveramos, é que a Bíblia diz. Perseverar requer mais do que lutar contra obstáculos. Diz que perseverar é como que aguentar o vento. Já teve essa circunstância em sua vida de um vento batendo bem forte no seu rosto? É de tirar o fôlego. O sofrimento, às vezes problemas, são como esses ventos que podem tirar o nosso fôlego, mas quando nós aguentamos, quando nós suportamos, continuamos obedecendo, nós podemos ser salvos. Nós podemos até lembrar de um exemplo bíblico. Jó foi um grande exemplo de quem passou por tempestades na vida. Ventos sufocantes passaram na vida de Jó, mas ele conseguiu perseverar. Se depois quiser analisar os capítulos 1 e 2 de Jó, você vai ver que Jó passou por dificuldades financeiras. Ele perdeu tudo que tinha, num único dia. Ele também passou pela dor amarga, muito amarga, de perder pessoas queridas. Na verdade, todos os seus filhos, num único dia também. E ele enfrentou uma doença muito grave, dolorosa. Mas por que estamos mencionando tudo isso? Porque você vai lembrar que Jó perseverou. Ele continuou obedecendo apesar de todos esses ventos sufocantes na vida dele. E nós? Quais são os ventos ou tempestades na sua vida? Muitos servos de Jeová hoje estão passando por coisas bem similares ao que Jó passou. Muitos estão passando por dificuldades financeiras. Alguns têm perdido pessoas queridas na morte, às vezes até como Jó. Vários membros da família num único dia ou num espaço bem curto de tempo. Muitos outros estão enfrentando doenças como resultado dessa pandemia. Mas eles continuam perseverando, continuam fazendo o melhor, obedecendo os mandamentos de Jeová acima de tudo. Assim como Jó, quaisquer sofrimentos que enfrentamos agora são relativamente temporários, porque com a nossa esperança em mente, nós vamos conseguir perseverar. Não precisamos ficar preocupados porque o nosso resgate já foi pago. Isso é muito bom. Então, em nossa conversa de hoje, nós vimos que nós precisamos, sem exceção, toda a humanidade precisa de um resgate.
porque estamos debaixo de escombros da velhice, da doença, da morte. E vimos por que estamos nessa situação. Por que envelhecemos e morremos? Nós vimos que era por causa do pecado. Os nossos pais, Adão e Eva, se tornaram grandes pecadores, e como que uma doença genética, passando de pai para filho, todos nós temos o pecado, e isso nos leva à morte. Mas existe alguma forma de sermos salvos? Vimos que sim. Existe. Jeová iniciou imediatamente uma grande operação de resgate para nos salvar, e ele providenciou seu filho, o melhor que ele poderia dar, um sacrifício perfeito, correspondente exato ao que Adão era, aquele que podia cobrir inteiramente os nossos pecados sem deixar nenhuma falha. E ele cancelou todas as nossas dívidas. E o que nós precisamos fazer individualmente para sermos salvos? Vimos que precisamos continuar obedecendo, demonstrar a nossa gratidão, perseverar até o fim. E todos nós podemos perseverar. Às vezes vamos ter que persistir com lágrimas, mas mesmo que isso aconteça, permaneça firme. Os nossos gritos, os seus gritos por socorro foram ouvidos. E apenas mais um pouco, e seremos retirados das garras ou dos escombros da velhice, das doenças e, por fim, da morte. E o mais importante, teremos a eternidade para expressar a Jeová e a seu Filho nossa infinita gratidão.